programa, nós estamos aqui recebendo o Dedé, como é carinhosamente conhecido aqui, né? O José Alves, não é isso? José Alves, ele que é presidente do grupo Corujas do Seridó, e a Raquel Gugel, que é vice-presidente, né? Da Associação de Pais e Mães de Autistas, né? Foi o assunto do fim de semana, de forma positiva e de forma reflexiva, né? Muitas pessoas apoiando, outras pessoas criticando, né? Outras pessoas dando a sua opinião, enfim. Então nós convidamos aqui o Dedé e a Raquel, e também outros representantes do grupo Corujas do Seridó, para que eles possam fazer uma reflexão, ao tentar abrir na mente das pessoas, né, os direitos e deveres dos autistas. E a gente se refere, claro, ao que aconteceu na virada do ano, onde na queima de fogos de artifício, no Complexo Turístico Ilha de Santana, foram utilizados fogos com estampido, com ruídos sonoros, que vai inclusive aí de forma desrespeitosa a uma lei que existe no próprio município de Caicó, que foi sancionada no mês de julho desse ano pelo atual prefeito Doutor Tadeu, que proíbe esse uso de fogos de artifício com ruídos sonoros, com estampidos, em todo o território do município de Caicó. Queria começar com Raquel, que inclusive esteve na Ilha de Santana, que ela disse aqui fora do ar que levou o seu filho, autista, para a Ilha de Santana. Então ela pode contar, nada melhor do que a Raquel, para contar um pouco dessa experiência constrangedora que os pais e mães e as crianças com autismo passaram na virada do ano aqui em Caicó. Raquel, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural. Quero primeiramente agradecer o espaço, né? O nosso grupo está aqui representado por mim, por Dedé, grupo Corujas do Seridó. Futuramente, né, em breve, estamos já formando, né, no caso, formalizando totalmente a nossa associação. E viemos aqui falar sobre esse caso, como você já comentou, né, que foi a virada, né, do ano 2022 para 2023, que houve na Ilha de Santana, né, com bastante queima de fogos, né, com estampidos, como você falou, com estampidos sonoros ruidosos, né, e o que é proibido pela Lei 5407, de 13 de julho de 2022, que foi publicada pelo município de Caicó, né, e que essa lei, ela veda, né, que esses fogos de artifícios, né, pirotécnicos, com efeitos sonoros ruidosos, né, eles sejam expostos, né, em todo o município de Caicó, né? A gente, como eu falei no início para Marcos, aqui fora do ar, a gente não está aqui querendo criar desavenças com nenhuma entidade pública, nenhum ente público, né? Nós somos uma instituição que nós precisamos criar pontes, né? A gente quer criar pontes entre as instituições e não muros, pontes que nos unam e não muros que nos separam, né? A gente está aqui para a gente debater, refletir e também aproveitar o espaço para a gente conscientizar a população, a sociedade como um todo, porque as pessoas não entendem que aquelas pessoas que têm essa dificuldade, né, essa sensibilidade auditiva, como os autistas, como os animais, como os idosos, pessoas doentes, né, pessoas que têm parentes, amigos ou que convivem com essas pessoas, sabem da dificuldade, como é difícil, né? Eu estive na Ilha de Santana, levei meu filho, né, com toda a preparação, né, com os familiares, né, todo mundo bem feliz com a virada, mas infelizmente com os efeitos sonoros ruidosos, né, bastante altos, né, ele realmente ficou bastante difícil para mim, né, eu tive que sair da ilha imediatamente, foram 12 minutos, né, então realmente quem tem filho nessa situação sabe como é difícil. Eu queria, né? que você, se você me permite, né, você fique bem à vontade, eu queria que você descrevesse para quem está em casa nos ouvindo, porque, por exemplo, até onde eu sei, eu não tenho criança com autismo. Então, para mim, talvez seja muito mais fácil aceitar uma situação como essa do que um pai que não tem. E assim, eu vi muita gente criticando. Acho que a dor que vocês sentem nesse momento talvez não seja nem tanto pela expulsão dos fogos, e sim pelo julgamento de algumas pessoas Isso. em grupos de WhatsApp. Então, como é que o seu filho reagiu? Ele reagiu ele ficou se tremendo, né, com aquele barulho. Para ele é um barulho ensurdecedor, né?
Então, para evitar uma crise maior, né, uma crise de fúria, de agressividade, ou até chegar até a convulsão, a gente teve que realmente se retirar do local. Mas é muito difícil, né? A gente que tem esse filho com essa condição. Lembrando, Marcos, que nem todos os autistas, eles apresentam essa dificuldade de sensibilidade auditiva, né? Porque pode ter alguns, mas meu filho é autista e não apresenta isso. E isso a gente fala da grande maioria dos autistas, né? Que apresentam essa sensibilidade, né? Tem alguns autistas que não apresentam, porque o autismo é um espectro, né? É uma diversidade. Então, realmente, foi algo constrangedor, como você falou, né? As pessoas não entendem. O que mais nos entristece, né? Ler e ouvir comentários, né? A gente chega até a se emocionar com comentários maldosos, né? De pessoas dizendo que isso é uma coisa supérflua, né? Então, realmente, foi bastante difícil para a gente. E muitos relatos de mães, né? Muitos relatos de mães falando que não chegaram a nem sair de casa. Mas mesmo assim, com as portas fechadas, ouviram os estampicos ruidosos, né? E para deixar claro, Marcos, que a gente não é contra essas festividades, nós não queremos que isso acabe. Claro que não vai se acabar e nem deve se acabar, né? A festa do Réveillon vai continuar e deve continuar. O que a gente fala é que esses estrondos, esses fogos, eles sejam ou silenciosos, né, com efeitos visuais, né, e que esses efeitos sonoros sejam de baixa intensidade, como menciona a lei, né? Que os efeitos sonoros sejam de baixa intensidade e não efeitos sonoros ruidosos de grande intensidade. Dá né? para fazer a queima de fogos sem ruídos? Sim, com efeitos visuais, né? Então, o brilho não vai se acabar e nem deve se acabar, né? E que se houver o efeito sonoro, que seja de baixa intensidade. Por isso, Marcos, a inclusão. Né? O que a gente quer para os nossos filhos é que eles sejam felizes. Garantir esses direitos que já existem. Né? A gente tem uma amplitude de leis. Né? A Lei Berenice Piana, como no dia 27, foi amplamente divulgado. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência e leis específicas. Garantir esses direitos para essas pessoas com deficiência é garantir a dignidade dessas pessoas. Né? Que elas possam viver com dignidade. Deixa eu ver aqui o José Alves, presidente do Grupo Coruja do Seridó. Algumas pessoas aqui no nosso WhatsApp já comentando, inclusive uma pessoa até colocou, mas não foi só na ilha que soltaram fogo. Sim, mas a lei ela proíbe em qualquer parte do município, seja na ilha, seja na zona rural, seja no bairro Paraíba, seja no Alto da Boa Vista. Agora, a surpresa é que foi num evento, com consentimento ou não, em própria nota, a prefeitura já deixou claro de que não consentiu, até pediu, inclusive, para a empresa responsável não soltar fogos. Eu recebi alguns áudios, inclusive, não me autorizaram a colocar no ar, onde secretários da gestão pedem para que a empresa responsável, com antecedência, não soltasse fogos. A empresa, inclusive, teria até se comprometido em não soltar esses fogos, né? Mas a surpresa no evento onde o município patrocina, o próprio município não fiscalizou uma lei que ele mesmo sancionou. Dedé, como é que você se sente? O que falar sobre essa situação? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da conceituada emissora Rádio Rural de Caicó, especificamente a 95.9. Dizer para a gente que é lamentável, mais uma vez, né, estarmos iniciando um ano com um problema que poderia ter sido evitado. Né? Bem como falou Raquel aí nas suas sábias palavras, né? Nós não queremos em momento nenhum criar problemas aqui com instituições, nós não queremos criar problemas em desfazer calendários de atividades e festas que a gente sabe que são importantes não só para a sociedade, como também para nós e para nossos filhos. Dizer para você que é possível sim fazer uma festa de Réveillon sem o uso de fogos, usando desse tipo de artefatos que foi usados no nosso município. A prova é que ontem, né, eu retornando de viagem, à noite fui assistir o Fantástico e na retrospectiva do ano de 2022, nós temos o maior Réveillon do mundo, né, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, e os fogos que foram utilizados na virada do ano foram fogos silenciosos.
E salvo engano, ontem na posse do presidente Lula, teve um momento lá onde quebraram um pouco a tradição e o protocolo do protocolo do uso dos tiros de canhões. Tiros de canhão. Isso. E foi, inclusive, com um objetivo bem claro, né? Em respeito aos animais e os autistas. Isso, até porque, de forma simbólica, né, infelizmente, o presidente passado e nem seu vice-presidente foram passar a faixa, mas sabiamente, né, o comitê de organização de posse do novo gestor, né, providenciou e pensou naqueles 8 pessoas que, bem representado todo o Brasil, né, desde uma criança, desde uma pessoa com necessidade especial, um professor, um índio, uma cozinheira, um artesão, uma catadora de lixo e um índio, foram muito bem representados para que entregasse a faixa ao atual presidente do Brasil. Então, como forma, né, de estimular para que o país aceite a viver com essas diferenças, né, porque o diferente não quer dizer que ele precisa ser olhado como coitadinho, como pobrezinho, mas ele precisa ser olhado com suas diferenças para que nós possamos conseguir viver numa sociedade tão desigual como a que nós vivemos no país de hoje. Mas olha, por alguns comentários que eu li ontem, a impressão que passa é que muitas pessoas defendem de que se você tem alguma deficiência, alguma necessidade especial, você fica em casa. Você não vai participar de eventos, você não vai se juntar com a sociedade da qual eles também fazem parte, né? É assim que vocês também se sentem? Exatamente. Isso não pode acontecer, né? Porque as pessoas com deficiência são cidadãos brasileiros, né? Eles precisam usufruir da vida de forma digna, né? E se existem esses direitos, eles precisam ser garantidos e efetivados para esse público, né? A gente não está aqui falando só do público dos autistas, como a gente falou. São vários públicos que se sentem prejudicados com esses fogos de artifícios, como os idosos, enfermos, animais e vários outros públicos. Inclusive, Marcos, ontem, como o Dedé já mencionou, na maior solenidade do país, que foi a posse do presidente da República, o novo presidente da República, não houve os tiros, né, efetuados pelas Forças Armadas, justamente para não haver esse barulho, né, ensurdecedor, né, que possa prejudicar esses públicos, né, que estavam lá presentes, né, a diversidade, como o Dedé colocou. Né? Então, a própria maior solenidade do país também deu esse exemplo, né? Que não houve esse barulho, né? Com os tiros das Forças Armadas. Inclusive, foi a pedido de entidades de pessoas com deficiência. Né? Depois eu fui ler que a primeira-dama, né? ela consentiu devido a esse pedido feito por várias entidades de pessoas com deficiência, inclusive por pessoas autistas, né? De famílias e pessoas com autismo. Agora, o que aconteceu nesse fim de semana, para vocês, foi uma demonstração de que a luta para vocês, a luta para tentar conscientizar o povo caicoense da importância de respeitar essa lei, ela é maior do que vocês imaginam? Sim, a gente já começou o ano de 2023 na luta, né? Ontem, imediatamente, quando eu cheguei na ilha, fui para casa e a primeira pessoa que eu falei foi com o prefeito, né, com o doutor Tadeu. Ele já estava ciente da situação, né, que houve sim essa irregularidade, né? Pedi a ele encarecidamente, né, e ele falou que o nosso município possa ser um exemplo, né, que a intenção seria essa, que a gente possa ser exemplo, que isso não mais aconteça, né, houve essa irregularidade com a empresa, deve haver alguma penalidade, não sei como está no contrato, não vi o contrato, mas deve haver alguma penalidade, né? E também, Marcos, deixar claro que esse decreto que estabelece a fiscalização, o impedimento e as penalidades, né, ainda vai ser publicado, né? O que foi publicado foi a Lei 5407, de 13 de julho de 2022, e falta ser publicado o decreto que estabelece essa fiscalização, né, para que haja esse impedimento de pessoas, né, de empresas que possam efetuar esses estampidos, né, com sonoridade ruidosa. E como você falou, é em todo o município de Caicó. Não é um município que, não, realmente houve essa irregularidade, houve, mas é com qualquer empresas públicas, empresas privadas, festas de padroeiro, que a gente sabe que acontece durante todo o ano, né, que isso não aconteça. É o ano todo, né? O ano todo. Aliás, e você tocou no nosso interessante, as próprias igrejas e paróquias
precisam também dar esse exemplo, né? Isso. Começar a evitar com que... E outra coisa, gente, a gente tem que parar com esse negócio de achar que espetáculo tem que ter barulho o tempo todo, né? E se queima de fogos de artifício, como disse a própria Raquel, a beleza está nas cores, né? Enfim, mas tomara que realmente o que aconteceu no fim de semana de forma lamentável sirva de exemplo para que as pessoas possam se conscientizar. Não vai ser fácil, porque por alguns comentários que a gente viu ontem nas redes sociais, a falta de amor ao próximo, a falta de empatia, de se colocar no lugar dos outros, prevaleceu. Né, com certeza. E o que nos deixa mais decepcionado é você ver de pessoas que têm um grau de conhecimento até elevado e colocar determinadas situações em redes sociais achando que o que nós estávamos falando ou comentando fosse algo de tão diferente. Então, vocês têm uma ideia, eu não estava em Caicó, né, como eu falei para você quando você entrou em contato comigo, porque naquela hora que eu falei com você, que eu fui olhar o celular, já tinha N mensagens de pais, mães, amigos, pessoas que realmente lutam por essa causa, né? E dizer que realmente vai ser mais um ano desafiador, né? Isso aí a gente sabe. Bem como Raquel falou, a lei ela é bem clara, não só se aplica à gestão municipal, mas sim a todo o município, né? E você tem uma ideia, o meu começou a sofrer 8 horas da manhã. Nós estávamos na praia com ele, começou a pipocar 8 horas da manhã, ele se descontrolou, nós tivemos que vir embora. Aonde nós estávamos, que é uma área de lazer do Sindicato da Saúde, lá tem piscina. Quando nós entramos na piscina com ele, começou outro tiroteio de fogos. Ele se descontrolou, tivemos que ficar com ele dentro de casa e só viemos contornar a situação 3 horas da manhã. Então, quem é o pai ou a mãe ou um familiar que vai se sentir feliz com seu filho passando por uma situação que poderia ser evitada? Então, gente, vamos ter mais empatia, vamos nos colocar no lugar do outro. Existe um ditado bem popular, né, que sempre eu gosto muito de usar. Aquilo que você não quer que haja ou aconteça com você, então você não faça para com o seu próximo. Então se coloquem nos nossos lugares. Se coloquem no lugar das pessoas da terceira idade. Se coloquem no lugar de uma pessoa com outras deficiências. Se coloquem no lugar de um idoso, de uma pessoa que está hoje enferma em um hospital. Então, se eu não quero ser perturbado, se eu não quero entrar na minha vida de forma que venha me prejudicar, se coloque no lugar do outro. É assim que a gente deve ver. Até porque, como nós falamos bem terça-feira, durante toda aquela maratona, eu fiquei imaginando ontem, será que serviu para alguma coisa? Ou será que o nosso trabalho foi todo em vão durante aquele dia? Quando nós falamos da Lei Berenice Piana, da Lei da Criança e do Adolescente, da Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim, tantas leis que nós temos no nosso país e, infelizmente, nós começar mais um ano enfrentando uma batalha como essa, que poderia ter sido evitada. Deixa eu colocar aqui a Cássia Priscila também aqui no nosso debate, ela está aí no nosso estúdio virtual, né? E vai também aqui levar sua mensagem para os ouvintes do nosso Panorama 95. Cássia, que também é do grupo Coruja do Seridó, ela é mãe autista também. Isso, a Cássia que é mãe autista. Cássia, bom dia, pode ficar à vontade, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Respondendo sua pergunta, bom dia a todos os ouvintes. Sim, eu sou do grupo Coruja do Seridó, sou mãe de autista, tenho uma filha de 5 anos. E diferente de Raquel, eu não estava na ilha, né? Já por motivos de a sensibilidade auditiva da minha filha é estupidamente elevada, né? E por esse motivo eu optei por ficar em casa. Eu moro no bairro Paraíba e eu estava dentro do meu quarto, o quarto forrado,
janela fechada, porta fechada, minha filha dormindo sob efeito de medicação, e ela acordou aos desesperos. A reação dela não é tão bonita como a de Samuel, né? A minha, ela se treme inteira, ela entra em crise convulsiva, ela coloca as mãos nos ouvidos e ela grita desesperadamente que o ouvido está doendo. E foram assim por longos 12 minutos. Né? Então, assim, a gente já se priva de muitas coisas no dia a dia com eles, para evitar sofrimento para eles. Né? Eu gostaria muito de ter segurança de dizer assim, eu vou para a ilha com a minha filha. Mas para evitar sofrimento para ela, eu optei por ficar em casa. E mesmo em casa foi muito complicado. Né? Então, assim, a gente não quer que as festividades acabem, como a Raquel falou. A gente não está aqui para comprar briga com ninguém. Mas, infelizmente, a gente tem que brigar em muitos momentos. Né? Independente de ser com A, com B ou com C, a gente não está aqui para criticar a pessoa da prefeitura, ou a pessoa a sociedade, ou a pessoa que soltou. A gente quer que a lei seja cumprida. Porque, assim, da mesma forma que todas as pessoas têm o direito de ir e vir, de participar de todas as festividades que acontecem, os nossos filhos também devem ter esse direito. Né? E se não de estar lá, mas pelo menos de dizer assim, eu vou estar reunido com a minha família. Mas, infelizmente, a gente não pode viver muitas vezes isso por causa dos barulhos. Né? Mesmo que você esteja reunido com quem for, aquele autista que tem uma sensibilidade auditiva um pouco mais exacerbada, nesse momento, justamente da virada, que é tão importante para as famílias, para as pessoas, a gente sempre passa isolado com os nossos filhos. E, assim, no momento eu não tive a reação, mas eu tenho certeza que qualquer pai, qualquer mãe que visse a reação da minha filha, assim como a reação que muitos outros autistas enfrentam, é desesperador. A palavra que eu encontro no momento para descrever a sensação é essa, é desespero. Ok, Cássia, obrigado por sua participação. Você quer, se você puder ficar conosco aí, fica à vontade, daqui a pouco eu volto a conversar aqui com você, tá ok, meu querido? Você pode ficar à vontade aí, daqui a pouco você volta a participar aqui no nosso programa. Deixa eu colocar um áudio aqui do vereador Cezion, lá de Serra Negra do Norte. Ele quer também contribuir aqui com o nosso debate. Bom dia, Cezion, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Dr. Cezion, vereador do município de Serra Negra do Norte. Entrarei com um projeto de lei na Câmara Municipal deste município para a eliminação, para o combate a esses fogos de artifícios com estampidos, né, a exemplo de muitas câmaras municipais, muitos municípios da região do Seridó, como por exemplo o município de Caicó, visando o bem-estar de pessoas mais vulneráveis, como os idosos, como as pessoas que têm autismo, ou alguma outra necessidade especial. E também o bem-estar dos animais, que a gente sabe que ficam muito assustados com os fogos de artifício. Então eu entrarei com esse projeto, espero o apoio dos colegas vereadores desse município, para que possamos, unidos, conseguir eliminar esses fogos de artifício. Muito obrigado, um bom dia. Um abraço, vereador Cezion, obrigado por sua participação. Está aí se comprometendo a entrar com o mesmo projeto de lei lá em Serra Negra do Norte, né? Aqui no nosso WhatsApp, daqui a pouco nós vamos ler aqui algumas mensagens, mas é sempre bom a gente ouvir todos os lados da história. Então, quem também está aqui conosco, pediu espaço aqui para participar, é o prefeito aqui de Caicó, doutor Tadeu. Doutor Tadeu, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, sobre toda essa situação, o que é que o gestor do município de Caicó, que inclusive sancionou, né, foi com a sua assinatura, que a lei hoje, que proíbe as explosões de fogos de artifício com efeitos sonoros, existe hoje em Caicó. Tem a falar sobre isso. Bom dia, prefeito. Bom dia, Marcos. Bom dia, Raquel. Bom dia, Zé Alves. Bom dia a todas as famílias que estão escutando seu programa. Primeiro,
eu quero dizer aqui, me solidarizar com essas famílias, né? O município, e aí quando eu falo município, eu não personalizo, né? A gente, desde semana passada, que planeja essa queima de fogos na Ilha de Santana, e a gente deixou claro para a empresa que tinha ganhado a licitação que nós gostaríamos de fazer uma queima de fogos que não houvesse nenhum prejuízo à saúde e ao bem-estar de ninguém na nossa cidade. Inclusive, fazendo com que a lei que a gente sancionou em julho fosse totalmente cumprida, né? Infelizmente, essa fiscalização, como bem disse, pode ter havido alguma falha, mas fica difícil. O município não tem ninguém dentro do nosso município que tenha conhecimento, nem um funcionário efetivo, nem comissionado, que saiba a diferença da caixa do fogos que tenha ruído para o que não tem. É evidente que para o ano que vem a gente vai ter que fiscalizar todo o processo para que realmente isso não aconteça e a gente impeça que haja a queima de fogos durante o Réveillon dessa maneira, né? O que eu queria assim deixar claro, né? A queima que aconteceu na Ilha de Santana, né? Pelo que eu ouvi de relatos, o barulho ficou concentrado ali na região da ilha, né? Os bairros de Caicó praticamente não sentiram esses efeitos da queima da ilha, mas infelizmente as pessoas também acabaram soltando fogos nos próprios bairros, comemorando a virada do ano, né? O que vai ficar, o que a gente quer deixar claro aqui, Marcos, que a gente precisa ter uma discussão séria sobre essa questão do decreto que vai estabelecer como vai se dar essa fiscalização, né? O município de Caicó não vai ter como impedir na hora que a pessoa comprar o fogo, porque a lei não proíbe a venda, a comercialização, e nem poderia proibir, porque isso teria que ser a nível federal, não a nível municipal. Então a gente vai ter que estabelecer uma espécie de disque denúncia e as pessoas denunciarem para que a gente possa processar de modo com multa e como está previsto em lei, para poder a gente atuar com essas pessoas que realmente infligirem a lei. Mas no momento que está acontecendo a soltura, a gente não tem como impedir, isso tem que partir da conscientização das pessoas, né? Mas assim, eu até lhe mandei os áudios, infelizmente eu não posso publicar esses áudios, mas enquanto o município a gente tentou, conversamos com as empresas, foi a única exigência que nós fizemos, e a nossa gestão, Raquel sabe disso, Zé Alves sabe disso, a gente sancionou no início da nossa gestão um projeto de lei muito importante para os pais e mães autistas que têm vínculo com a prefeitura municipal, que é reduzindo 50% da carga horária desses servidores e servidoras públicas do município, para que eles possam se dedicar a cuidar dos seus filhos autistas. Hoje, o autismo, né, o espectro autista, e isso não é mais uma coisa que a gente tem que deixar escondida, né, como acontecia antigamente. A gente tem que trazer informação. Tem muitas mães e pais de família que têm crianças autistas e que não têm informação de como lidar com essas crianças. Então, a gente teve esse cuidado, né, de mandar essa lei para a Câmara, a lei ter sido aprovada pelos vereadores e ter retornado para o município, e a gente sancionou. Então, a gente tem uma gestão que olha para essas pessoas, né? Infelizmente, aconteceu esse incidente com a queima de fogos da virada do ano. Nós tentamos que esse incidente não acontecesse, mas, infelizmente, a gente não tem como controlar tudo, e por isso a gente quer pedir desculpas a essas mães, esses pais de família que têm essas crianças, que têm pessoas com deficiência, que têm idosos em casa, que têm animais domésticos, né? Mas é uma situação que precisa passar pela conscientização de todos. Marcos, Raquel falou aí, todas as festas de padroeiro de Caicó esse ano, que eu participei, teve queima de fogos com efeito ruidoso. Então a gente precisa também conscientizar não somente o coletivo das pessoas, né? A gente precisa conscientizar as instituições, né, da necessidade de não soltar
fogos com efeito ruidoso. Então, porque isso realmente está prejudicando e prejudica muito essas famílias. Então, a gente precisa fazer uma grande campanha de conscientização, né? E a gente, enquanto município, está à disposição de fazer isso. Mas eu queria deixar claro aqui que o município tentou, infelizmente, não foi frutífero, né, a nossa tentativa, e ano que vem a gente vai, infelizmente, ter que fiscalizar, a gente vai ver qual vai ser a nova empresa que vai ganhar a licitação, porque provavelmente deve ter outra esse ano, e aí a gente vai fiscalizar durante todo o processo, e eu vou pessoalmente também fazer essa fiscalização para que não aconteça com a queima de fogos que o município esteja patrocinando. Mas é importante dizer que a gente vai ter que fazer uma conscientização coletiva do povo de Caicó, né? Porque não é só o município, não é somente também as paróquias, é o coletivo da cidade que já tem esse costume de soltura de fogos com efeito ruidoso. Ok, prefeito. De repente, quem sabe até nesses locais onde vende fogos de artifício, colocar lá uma placa explicando um pouco sobre a lei, né? Seria até uma ideia, já que... eu não sei se... Agora é o seguinte, é bom deixar claro, Marco, que a gente não tem como, o município não tem como proibir a venda, a comercialização. Mas pelo menos uma placa identificando lá nos locais de venda... As pessoas podem até achar que o município tem o poder e a Câmara de Vereadores tem o poder de proibir a venda. A gente não tem. A lei não proíbe a venda, né? Não, e nem tem como. O município, isso aí só pode ser se for uma lei federal, entendeu? Nenhuma lei estadual pode proibir a comercialização, entendeu? Isso precisa ser pautado no Congresso, não no município. Se a gente pudesse, numa decisão Câmara, município, de proibir a venda, a gente já teria feito isso. Mas a gente não tem como fazer isso, porque isso depende da União, do Congresso Nacional. Então, nós não temos como fazer isso. Agora, em relação à soltura, a gente vai tentar ampliar essa fiscalização. Inclusive, quando doutor João Braz tirou férias, vai voltar agora na segunda semana de janeiro, eu vou pedir para pessoalmente a gente promover uma discussão, porque a lei foi aprovada, só que eu até disse ao vereador Tales e disse à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal que a gente deveria, antes da lei ser sancionada, ter promovido uma audiência pública para que a gente pudesse pautar de que maneira fosse essa fiscalização. Porque tem até um grande problema aí que, se for onerar os cofres do município nessa fiscalização, a gente não vai poder nem colocar esse projeto para frente. A gente vai ter que mandar um novo PL falando dessa questão da criação de uma estrutura administrativa que possa fazer essa fiscalização, entendeu? Porque é uma outra situação que a gente tem que fazer também essa discussão pontual, até mesmo com a audiência pública. Então, o doutor João Braz vai chegar semana que vem e eu vou botar pessoalmente ele para ficar à frente dessa coordenação desses trabalhos, de como vai acontecer essa fiscalização por parte do município. Prefeito, obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado. Aí nós conversamos com o prefeito aqui de Caicó, o doutor Tadeu. Quando eu falei nessa questão de uma placa de identificação, que a própria Câmara de repente possa ir ou aprovar uma emenda ou criar um projeto de que seria um trabalho educativo, não é? Nos próprios locais onde vendem fogos de artifício, explicitar lá de que existe uma lei em Caicó que proíbe a soltura de fogos de artifício com efeitos, com estampidos, com ruídos sonoros. Raquel, o que é que você espera que fique de reflexão na população que nos escuta nesse momento com tudo isso que aconteceu? Isso, como bem o prefeito falou, né, que a sociedade se conscientize, né? O nosso objetivo aqui não é quebrar braço com ninguém. E isso, a gente quer, como eu falei no início, nós precisamos criar pontes que nos unam e não muros que nos separam, né? A gente está aqui tentando passar para a sociedade que haja conscientização. Não é só o município, né? No caso, a prefeitura, né? É toda a sociedade, né, caicoense, que haja conscientização. Não adianta, o município fez sua parte. Mas e as outras pessoas, né? Os bairros, as famílias, os grupos específicos. As festas de padroeiros também. Festas de padroeiros, exatamente. Então, que fique ratificando, que fique essa conscientização. Nosso objetivo de estarmos aqui é que haja uma conscientização coletiva, como o prefeito bem falou. Precisamos que haja essa união, né, de toda a sociedade. Eu como o Dedé falou, né, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Eu costumo falar sempre, e se fosse seu filho, né, como você agiria?
Se coloque no meu lugar, se coloque no nosso lugar. Estariam aqui no mesmo programa, com o mesmo e debate. se fosse seu filho, né? Como Cássia falou, cada autista, o autismo é um espectro. Uns têm alta sensibilidade, grande sensibilidade, outros têm pouca sensibilidade, né? Os nossos filhos, né, eles têm bastante sensibilidade, né? O meu filho, o de Cássia, né? Então, a gente precisa, não é só o grupo de pessoas com autismo, como o prefeito falou, como outras pessoas também falaram, são os idosos, os animais, os enfermos, né? Então, que fique aqui o nosso objetivo de conscientizar a população. E se fosse seu filho, como você se comportaria, né? Aqui no nosso WhatsApp do advogado Roberto Diniz, colocou aqui a mensagem: parabéns por acolher o assunto, é muito sério. Tantos depoimentos que comovem e que nos ensinam. Caicó precisa enfrentar com seriedade o problema da poluição sonora em todos os seus aspectos. Zé Alves, Dedé, obrigado por sua participação. Que mensagem você deixa para quem nos escuta nesse momento? Obrigado, Marcos, por mais essa oportunidade. Obrigado à sociedade que está nos ouvindo nesse momento. Dizer que nós, enquanto associação, desejamos um 2023 com muita paz, saúde e que, acima de tudo, as pessoas aprendam a viver com a diferença. Usem da empatia. O que eu não quero para mim, eu também espero que eu não quero para o meu próximo. Dizer para vocês que a gente já desponta um ano de batalhas, um ano que não será fácil, né? Entendemos que as pessoas que vivem do comércio de fogos, elas precisam também pedir às empresas que trabalham com isso que possam ver e rever e estudar. Vamos acabar com esses fogos com estampidos de ruídos altos, né? Vamos amenizar a dor do próximo, né? Sabemos que hoje a falta de emprego e de trabalho não é fácil para muitas pessoas, mas que elas precisam tirar sua sobrevivência muitas vezes dessa venda desses fogos. E a população, de um modo geral, como bem claro deixou o prefeito aí, como Raquel já disse, não estamos aqui para criar entraves ou barreiras com instituições nenhuma, mas queremos apenas que nossos familiares, nossos filhos, as pessoas com deficiência, os idosos, os enfermos e os animais, eles têm uma vida saudável, uma vida de qualidade. Então, precisamos sim unir forças. Para isso, nós estamos aqui à disposição, como sempre estivemos, né? E dizer, não só a gestão municipal, mas também a Câmara de Vereadores, aos órgãos e às entidades que nos apoiam, que estamos aqui dispostos a juntar e a somar esforços para que nós possamos aliviar essas dores. Deixa eu trazer só aqui a Cássia, não sei se ela permanece conosco ainda aqui no nosso estudo virtual, permanece sim, acabou de aparecer aqui a imagem dela, né? Só para deixar aqui claro que João Pessoa também realizou uma queima de fogo silenciosa, né? Então, vários locais do Brasil realizaram as suas queimas de fogo de forma silenciosa. Então, Caicó pode sim, a partir de 2023, pensar também aí, como já até prometeu aqui o prefeito Tadeu, tomara que realmente se cumpra isso, uma queima de fogos belíssima, maravilhosa, bonita, que toda Caicó poderá assistir, mas de forma silenciosa. Cássia, obrigado aqui por sua participação. Você falou tão pouco, quiser falar um pouco mais, pode ficar à vontade. Marcos, assim, eu já trago essa realidade para um pouquinho mais perto, né? Nós tivemos no mês de junho o São João da cidade de Patos, né? Aqui bem próximo a gente, e a cidade de Patos teve uma queima de fogos na abertura belíssima, uma coisa assim realmente encantadora, e não houve um ruído, certo? Então, assim, a única coisa que nós queremos é que os nossos filhos, né, e ver junto com a sociedade, né? O sentimento que nós temos, infelizmente, atualmente é um sentimento de exclusão, de uma maneira geral, né? Essa questão de festa de padroeiro, eu enfrentei isso agora no início do mês de dezembro. A minha filha, em 20 minutos, ela teve 2 crises convulsivas por causa de barulho de fogos de artifício, né? Então, assim, a gente só pede que a população, de uma maneira geral, pense, repetindo as palavras dos meninos aí, e se fosse o seu filho,
E se fosse o seu filho, como você agiria? Então, assim, obrigada mais uma vez pelo espaço, né? Prefeito, as suas desculpas estão aceitas, né? Mas que a fiscalização ela possa exigir, ela possa existir de maneira mais assídua e que a lei seja colocada em prática, porque a lei existe, então que ela seja respeitada por todos nós. Né? Obrigada novamente a vocês por trabalhar e por lutar junto conosco pelos nossos filhos. Obrigado, Cássio, por sua participação. Raquel, para fechar, eu queria que você encerrasse aqui esse nosso debate com algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, só agradecer, né, esse espaço, dizer que a nossa associação está à disposição para participarmos de audiências públicas, reuniões, tudo em prol da saúde. Nós estamos falando de saúde, né? Aqui o assunto é sério, como Roberto Diniz colocou, é grave, é sério, é complexo. Nós estamos falando de saúde. Né? Então, a nossa associação está aqui à disposição para participarmos de audiências públicas e que fique aí essa reflexão, né? Que as pessoas reflitam sobre o próximo, né? Sobre a empatia, esse sentimento de empatia. Obrigada pela participação. 7h52, a gente volta já com mais